Antes de eu começar, eu preciso agradecer a todos aqueles que mais um ano se dedicaram à casa do Senhor. Ao Renato, a Juliana, eu agradeço vocês estarem aqui, o Matheus e a Sara, muito, a André, o Léo, a tio. Vou acabar esquecendo, Kainan, Nicole, Moisés, a Carol, a Kézia, o Clóvis, a Demilson, a Agatha, que também estão nos ajudando agora, a Ricardo, a Stephanie, Ana Lívia, Camila, Juan, Marcelo, a Lu, a Carolzinha, Mari. Esqueci de alguém? Vai me ajudando. Eu acho que não, né? Não queria esquecer de nenhum. Mas eu também quero agradecer ao corpo de intercessão que nossa igreja tem, que eu desconheço, eu mesmo não conheço uma igreja que tem um grupo de intercessão como a nossa igreja tem. Tia Olga, Dona Tereza, Dona Vilma, a irmã Rosângela, né, a Franzinha, a mãe dela, são pessoas, a tia, são pessoas que oram pela gente. Né? Eu espero não ter esquecido de ninguém, porque a palavra está rodando na minha cabeça e eu não quero esquecer de ninguém. A Lu, que ajudou a Simone a fazer comida todos esses dias, nós temos comida, hein? Acho que nós quase chegamos a 1 tonelada. Olha, bastante comida, mas recebemos bastante gente aqui. Graças a Deus, a nossa igreja, ela, mais uma vez, ela foi elogiada pelas pessoas que aqui tiveram. Eu agradeço a Deus, obrigado. Agradeço a Deus mesmo pelo que Deus fez para nós. Amém? 12 anos que a gente já tem a Igreja Evangélica Ágias, e a gente está conduzindo a igreja, e penso que ela está passando por uma transformação, Deus está querendo mais de nós, e nós vamos cada vez mais nos dedicar ao Senhor para a gente fazer o melhor para Ele. Nunca uma mensagem, para mim, foi tão importante de fazê-la. A igreja me conhece, sabe que se eu tiver que pregar todo dia, eu não tenho problema. Para mim, eu prego, eu aprendi a fazer isso, Deus me capacitou para isso. Mas existem mensagens, existem palavras que Deus coloca no coração que elas têm uma importância no momento que é maior do que em outros momentos. Existem palavras que dependem do momento que Deus quer que se pregue ela toma uma dimensão maior pela vontade de Deus. Quando se prega de cima do altar, muitas vezes essa palavra em cultos normais, assim, ela já é uma bênção. Quando se prega com a vontade do Senhor ainda envolvida, em falar com o coração de cada um, o negócio parece que fica maior ainda. Eu peço a você que você venha comigo e mergulhe nisso que Paulo fala. Para você não só ouvir as palavras que são faladas, mas o sentir o sussurrar do Espírito Santo dentro do seu coração falando com você. Abre a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Ah, é? Agora que você me fala? Vocês são terríveis, né, cara? Fala comigo. Agora que eles vão falar. É álcool de posto ainda, aposto. É álcool de posto. Não, deixa aqui que eu vou limpando minha mão. Amém. Colossenses capítulo 1. Amém. Cadê a André? André tá aí? Cadê ela que ela ia ler para mim? Ela não vai ler? Porque as pessoas acham que muda a coisa aqui. Você não vai ler para mim? Fugiu? Fugir, foge. Vai fugir, foge já.
Hã? Colossenses capítulo 1. Vocês acharam? Aleluia! Graças a Deus. Versículo de 9 em diante, eu queria dividir com vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Eu tenho certeza que vai falar com você também, em nome de Jesus. Você está aí? Aí, nem ligou o negócio. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor, o pessoal fala assim, ó, pastor judia muito dela. Eu judio mesmo. Amém. Porque tantos anos que a gente está junto, né? Graças a Deus por isso. Tem mais um tantão aí pra gente. Colossenses capítulo 1, versículo 9 em diante. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Graças a Deus. Quando Deus deu essa palavra para mim, eu estava indo para Campinas, quando nós fomos pregar lá no Pastor André, e na hora que eu estava pregando essa palavra, eu tive que adiantar, eu só falei uma parte dela. E hoje eu tinha preparado uma palavra, a semana inteira preparando, mas hoje Deus falou para mim que Ele queria que eu trouxesse essa palavra para vocês. O versículo 9 diz assim: Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Olha só, o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja que ele não cessava de orar por aquelas pessoas. Qual é o sentimento que ele tinha? De alegria. Ele tinha um sentimento de alegria de ver pessoas que caminhavam de verdade com o Senhor. Sentimento de alegria, de saber que as pessoas, não é que as pessoas são perfeitas, porque a gente, como diz, a gente nunca consegue ser perfeito, mas aqueles que lutam para tentar ser perfeito, aqueles que lutam para tentar andar no caminho do Senhor de uma maneira irrepreensível. Quando você olha para a sua vida, assim, se for assim, eu fiz de tudo. Pode não ter sido suficiente, né? Aumenta um pouco para mim que eu estou perdendo minha voz. Pode não ter sido suficiente, mas eu tentei, eu fui além. Aquela dor de cabeça que me veio, eu lutei. Pastor, mas eu tive que tomar lá um comprimido. Não faz mal, você lutou. Não faz mal, você orou para repreender aquela enfermidade, aquela doença. Pode ter certeza que a hora que aparecer outro, você vai de novo orar. E de novo vai orar, e de novo vai chegar uma hora que você vai orar e aquela dor de cabeça vai embora. Aí você fica feliz porque aquilo aconteceu, dá para entender? Depois você vai ali e vai orar por outra coisa, até a hora que você vai orar por você e as coisas vão começar a acontecer. Aí você se toma cheio de coragem e aí você começa a orar por sua esposa, por seus filhos, você começa a orar pelas pessoas que rodeiam você, a coisa começa a acontecer. Quando Paulo via coisas semelhantes a isso, ele se enchia de alegria e ele falava assim: eu não cesso de orar por vós. Eu não cesso de orar por vocês, eu não cesso, por quê? Porque eu sei que a batalha é difícil. Não é fácil para ninguém, não. Muitas vezes, irmão, a gente é surpreendido com o mal que alguém faz para nós.
Mas se a gente aprendesse isso, a gente ia facilitar para perdoar. Se a gente compreendesse que não é fácil para ninguém, não é fácil, não. Muitas das vezes você estava num dia difícil. Muitas das vezes você estava num dia que não dava para sorrir, dá para entender? Não dava para sorrir toda hora. E aconteceu ali alguma coisa e você não conseguiu ser amável. Aí você chateou o coração dele aqui, ele já ficou enrugado, já ali, meio chateado. Mas se ele entendesse que você também tem dias difíceis, ele falava, deixa para lá. E se a gente aprendesse a deixar para lá as coisas, né, irmão? A gente sofreria menos. A gente sofreria bem menos. A gente adoeceria menos. A gente passaria menos problemas. Porque a gente aprende a deixar de lado. Paulo orava, eu penso no meu coração, é por essa razão, vós também, desde o dia em que ouvis, não cessamos de orar por vós e de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade. A gente tem que ser cheio do conhecimento, sabe do quê? Da vontade de Deus para mim e para você. Aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer para mim, é isso que Ele quer. A gente seja cheio disso e não cheio da vida dos outros. E não cheio da vida daquele lá, aquele que me fez mal. Você me fez mal aquele dia, mas eu deixo para lá porque eu não vou deixar você. Você preencher o espaço que não é seu dentro de mim. O espaço de Jesus vai ficar para Jesus, dá para entender? O espaço da minha família vai ficar da minha família. O espaço que eu tenho dentro do meu coração vai estar montado já. Eu fiz a minha casa já. Quando você construiu a sua casa, o seu coração, como é que você construiu? Os alicerces estavam alicerçados aonde? Muitos alicerces estão alicerçados, foram feitos em cima da opinião alheia. Então você vai sempre se incomodar com aquilo que pensam de você. Porque o alicerce a qual foi assentado aquilo é o alicerce da opinião dos outros. Sendo que o nosso alicerce verdadeiro tinha que ser aquilo que Deus quer de nós, aquilo que é o conhecimento da vontade de Deus, como disse o apóstolo. E aí, assentado a isso, eu me preocupo com a opinião de Deus. Eu me preocupo com aquilo. Olha só como ele fala, e seja cheios do conhecimento de sua vontade. A vontade de Deus para mim e para você, a gente tem que buscar ela todo dia. Eu posso dar uma dica para você? Começa sempre por aqui. Para agradar a Deus e saber qual é a vontade dele, luta por aquilo que é importante para ele. Luta por aquilo que é importante para Deus. Nunca o que é importante para o homem, o que é importante para Deus. Eu sempre trabalhei com a preparação de obreiros, sempre falei para vocês. Eu nunca subi em altar para fazer declaração de amor para minha mulher. Nunca subi em altar para fazer declaração de amor para minha família. Nunca subi em altar para subir no altar para pregar a verdade da palavra de Deus. Nada tira o meu propósito. Por quê? Porque é aquilo que Deus me chamou. Se foi aquilo que Deus me chamou, o que eu tenho que fazer? Aquilo que Ele falou. Essa é a vontade dEle. Vamos mais adiante, porque senão a gente se prende aqui. Da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência. Inteligência carnal? Não, inteligência espiritual. A inteligência espiritual é o saber como funcionam as coisas. A Bíblia chega a dizer assim, não despreze as armadilhas do diabo. A gente não pode desprezar as armadilhas, os laços que o diabo faz. A gente não pode deixar com que a coisa vá andando de qualquer forma e de qualquer jeito.
Inteligência espiritual é você saber que o diabo pode estar ali naquele lugar ali, que ele pode estar ali naquele canto, naquela tristeza, naquela amargura, ele pode estar lá e ele vai fazer a morada dele naquele lugar, ele vai fazer a morada dele. Ele só procura um coração que atenda ao chamado. Ele procura um lugar onde ele colocar os pés, onde ele poder fazer o ninho, como diz lá Isaías. Então, essa inteligência espiritual é necessária, por isso que você vem na igreja, para você seguir e prosseguir em conhecer a Deus. Você vai conhecendo Deus, sabendo qual é a vontade de Deus, a chance dele armar, fica difícil de apanhar-nos numa situação difícil, é difícil. Porque a gente está preparado, Deus, o Espírito dele em nós vai falando, aqui não, isso eu não quero. Mais ou menos funciona assim. O diabo quer ele adoecer ali na frente. Só que ele não pode simplesmente pegar uma doença do nada e colocar em você e está tudo bem. Então ele tem que armar uma cilada. Dá para entender que ele tem que armar alguma coisa? Então ele faz justamente isso. Ele faz o Cainanzinho te distratar. Aí, quando você se ofender dentro do seu coração, você se chatear, ele abre o espaço. Você abre o espaço, aí ele está lá. Aí é a hora dele fazer a morada. Aí ele vai na sua alma, ele vai naquilo que você está pensando e começa a lançar setas dizendo assim, ó, o Cainã é folgado mesmo. Ele já fez isso outro dia com ela. Alguém tem que parar, alguém tem que falar as verdades para ele, e ele vai falando isso dentro de você, e você vai falando, isso é verdade, eu tenho que fazer isso. Ele está achando lugar. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Ele está achando lugar. Pastor, mas então como é que eu faço simples? Você me chateou, está perdoado. Mas ele nem pediu perdão, não precisa. Não precisa. Eu tenho mais de Deus para receber do que ele tem para me dar lá. Eu tenho mais de Deus, eu tenho muito mais de Deus do que qualquer outra coisa. E aí, não é isso? E aí, quando você levanta de manhã, quem é que está lá com você? Você vai falar Ju, né? Lógico. Aí, tira a Ju. Tira a Ju, né? Você levanta de manhã, quem está lá? E você percebe que pode ser uma manhã alegre, pode ser uma manhã triste. Você percebe que pode ser uma manhã que vai dar tudo certo e uma manhã que você está com um problema que você não sabe nem por onde começar. Isso é inteligência espiritual. É a gente saber como o nosso Deus age. É saber como ele está e como ele nos comanda. Isso é inteligência espiritual. Vamos mais adiante, filha. O 10 diz assim, ó. Para que possais andar como? Dignamente. Quantos cristãos você conhece aí que não estão andando dignamente com o Senhor? E por que não estão andando dignamente com o Senhor? Porque não aprenderam a ter inteligência espiritual. Não aprenderam a andar em conformidade com aquilo que Deus fala. Então sempre vai se arrumando as coisas. Eu ando assim e dou um jeito. Aqui vai funcionar assim. É o meu jeito, mas Deus entende. Às vezes até usa uma frase e fala assim, Deus sabe de tudo. E aqui na nossa igreja nós sabemos o que essa frase quer dizer, né? Lógico que Deus sabe de tudo, é Deus. Agora, se isso quer dizer que ele está se agradando, não, né? Não é? Deus sabe tudo, mas não se agrada de tudo. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus gosta de um coração quebrantado. Aí agrada a Deus. A Bíblia fala que para agradar a Deus é preciso ter fé. Eu falei com um dos pastores que veio aqui, né? Não sei nem se foi esse ano, ano passado, há 10 anos atrás, também não importa. Eu falei para um deles, eu disse assim, ó, eu falei assim, faz só um teste. Por minha conta. Chega em sua igreja.
Leia para a sua igreja Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. E você, com a inteligência que Deus lhe deu, você não precisa de mim, com a inteligência que Deus lhe deu, e explique esses 2 versículos dentro da sua igreja. Só esses 2. Depois você vai e coloca ali qualquer versículo que fala sobre enfermidades e doenças. Qualquer um. Aí citei um para ele, não vou nem me lembrar aqui. Ele olhou para mim espantado, como que diz assim, e aí, o que eu faço? Eu falo assim, você não leva 20 minutos para fazer isso. Em 20 minutos você fala esses 2 versículos e muito bem ainda. E dá ainda um terceiro versículo falando de cura. Logo depois você pede para o pessoal da sua igreja que está doente levantar e vir até a frente e você vai orar. Mas não ore pedindo a Deus a cura, não, porque Deus já curou na cruz do Calvário. Fale para a doença ali, ó. Saia em nome de Jesus. Eu nunca vi um olho tão grande. Ele arregalou o olho assim, falando, pastor, será que isso vai dar certo? Eu falei, faz. Depois você me fala. Pastor, por que você tem essa ousadia para fazer? Porque eu conheço como Deus trabalha. Eu tenho inteligência espiritual. Então, olha como diz assim, ó, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Como é que eu vou andar diante do Senhor e ele vai se agradar de mim se eu não tenho fé para andar naquilo que ele me deu? Vamos lá? Ó, agradando-lhe em tudo. Não é só vindo na igreja e agradar a Deus quando está aqui. É lá na sua casa. É lá no seu trabalho. É em tudo. É em tudo. Você é uma luz acesa num mundo escuro. Você é uma luz acesa num mundo escuro. Esse mundo escuro só vai, muitas das vezes, encontrar Jesus olhando para você. Só vai entender quem é Jesus olhando para você. Então você percebe que se você fracassar, as pessoas podem entender que Jesus fracassou. Se tiver pastor ouvindo, eles reviram, né? Ele vai falar, ele falou que Jesus vai fracassar. Não, Jesus nunca vai fracassar. As pessoas podem entender que ele fracassa. Então a palavra do Senhor fala assim, ó, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todo. Você pode repetir comigo? Olha lá, frutificando em toda boa obra. Como é que você tem que fazer então? Frutificar em toda boa obra. Pastor, qual é a boa obra? O que Deus tem falado para você? Qual que é o choque que Deus está lhe dando? Qual que é o choque que Ele está falando com você? Quantas vezes Deus não falou para você, você tem que me aceitar no seu coração como o pastor da sua vida. Aí você fala assim, pastor, mas o Senhor já é meu pastor, Salmo 23 faz isso, Ele é pastor seu nas finanças, Ele é pastor seu na família, Ele é pastor seu na sua saúde, Ele é pastor em todos os setores da vida, ou Ele é pastor só quando você está na igreja? Ou Ele é pastor só quando a palavra de Deus está sendo lida? Porque quando você coloca Deus como Senhor, a decisão da sua vida é dele, não é sua. Então tá lá, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Lembra que a gente estava lendo, acho que se eu não me engano era Oséias. Oséias, prossiga em conhecer a Deus todos os dias. Todos os dias a fome por Deus tem que estar lá. Eu quero Deus lá, pastor, mas eu não estou muito bem. Eu não estou com tanta fome assim de Jesus. Eu posso te dar um conselho? Quebra a carne. Porque quem não tem vontade de Jesus é carne.
É carne que não tem vontade de Jesus. Todos que são espirituais têm fome de Deus. Eu estava falando com aquele irmãozinho que veio aqui, o Felipe. Ele falou, pastor, eu já cheguei aqui e já tinha evangelismo na minha igreja, pai. E eu estava com tanta vontade disso, só que eu não pude ir, porque a minha mulher teve alta do hospital e eu tive que ir lá buscar ela, tá com ela. A fome de querer dividir o evangelho do Senhor, o fogo que ficava dentro do coração dele, dá para entender? Porque é um fogo que não fica em cima do altar só, é um fogo que permanece. Olha lá, vamos mais à frente, filhinha, põe no 11 para nós. Corroborados em toda a fortaleza, então você sabe. E se você precisar do Senhor em qualquer situação, Ele vai estar com você. A Bíblia chega a dizer... A Bíblia chega a dizer, diz o fraco. Mas diz o fraco, eu sou forte, o fraco é fraco. Conversa parece conversa de maluco. Diz o fraco, eu sou fraco. Tem uns irmãos que falam, vou mentir. Né? Então, mas se for depender de mim, eu sou fraco mesmo. O que eu posso fazer? Qual é a batalha que eu ganho pela força do meu braço? Nenhuma. Mas a Bíblia fala, diz o fraco, eu sou forte, justamente para falar daquele que está em mim. A Bíblia chega a dizer assim, ó, mais forte é o que está em vós do que o que está no mundo. É isso que é o diz o fraco, eu sou forte. Eu vou ser forte porque não é pelas minhas forças, porque Deus vai me conduzir. É porque Deus vai estar lá comigo. Ah, pastor, tem gente que fala isso, eu queria tanto viver uma vida em santidade com o Senhor. Ei, diz o fraco, eu sou forte. Se mesmo que você entender que por você não consegue, que Deus vai honrar você. Deus vai honrar você, Deus vai honrar o jejum, Deus vai honrar a oração, Deus vai honrar a leitura da palavra, Ele vai honrar. Na hora em que você abrir a boca, Ele vai usar. Vamos mais adiante, ó. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória. Em toda paciência e longanimidade e com alegria. Porque o que adianta eu ter paciência? O que adianta eu ser longânimo? O que adianta eu ter a força de Deus? Se eu não tenho alegria de servir, se eu não tenho alegria de viver no Senhor. E não parece muitas vezes assim, a gente fala assim, poxa, mas tem que ir na igreja de novo, mas é o pastor que vai pregar de novo, olha lá, os obreiros que vai trazer a palavra, é a mesma canção, o pastor cantou de novo aquela canção, o Clóvis cantou de novo aquele louvor. É isso aí, irmão, nós estamos lutando para casar com o que a gente tem mesmo. Nós estamos avançando a cada dia. E quando você se sentir desanimado, chateado, que você fala assim, poxa, mas de novo, fala, eu vou de novo mesmo. Eu vou de novo mesmo, eu fui curado da pressão, assim, sabe, né? Tinha uma pressão altíssima. Ainda fui correr, dar uma pontada na minha cabeça, que foi daquela de falar assim, agora vai. Era uma faca que saía de dentro da minha cabeça para fora. Assim. Uma ponta aqui, eu já tinha 2 quilômetros de corrida, Celso. Como é que a gente falava antigamente? Esqueci a palavra. Eu não quero falar dar um nervoso, sabe? Dá uma revolta. Dá uma revolta, você fala assim, não. Então, se eu tiver que morrer hoje, naquele dia corri 12 quilômetros. Passou ali mais 1 quilômetro, aquela dor deu de aumentar, depois ela sumiu, porque a Bíblia fala, resistir ao diabo, ele foge. A Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo e ele foge. Aí resistir. Deus venceu de novo.
pelas forças dele. Aí a alegria vem, né, irmão? Aí a alegria vem. Aí vem lá aquele seu amigo, seu irmão, você compartilha aquela cura que você teve. Ele se alegra também e ele fala, eu quero Deus que você tem. Aí você fala lá com um parente seu, fala a mesma coisa, ele fala, eu quero Deus que você tem. Aí quando aquelas pessoas que você falou começar a andar no caminho do Senhor, sua alegria aumenta mais. Aí você vai sendo cada vez mais longânimo, paciente, você vai sendo cada vez enchendo mais com a glória de Deus. Amém. Versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneo. Sabe o que quer dizer essa palavra? Idôneo. Depois de quase um mês eu vou falar o que é idôneo. Idôneo é, Ele nos fez capaz. Ele nos fez capaz. Você não fala muitas vezes, eu não consigo fazer. A gente fala ou não fala? Eu não consigo fazer. Ele te fez idôneo. Ele te deu capacidade. Ele que lhe fez assim. Deus não põe você numa estrada que você não consegue andar. Deus não coloca você num lugar onde você não consegue caminhar. Se você está nessa estrada é porque Ele te fez idôneo, Ele lhe capacitou para fazer. Hoje nós vimos aqui um homem ser colocado na presença de Deus para ser pastor. Deus fez ele idôneo. Todas as ferramentas que vai ser preciso para ele cumprir esse ministério está lá. Ó. Ele nunca vai poder olhar para Deus e falar assim, mas o Senhor me abandonou. Não, eu te fiz idôneo. Eu capacitei você, Ele capacitou para uma obra que Ele chamou. A ti ali, quando ajoelha e ora pela gente, Ele lhe capacitou para isso. A oração é mais poderosa, mais firme, porque Deus capacitou para fazer. A Bíblia fala porque dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capazes. Pastor, mas a gente pode se sentir muito fraco algum dia, lembra disso. Idôneo é Ele nos fez capaz. Aleluia. Eu e o Renato e a Ju, dos mais velhos aqui, vai lembrar disso. A gente ouviu muito isso, nenhuma habilidade nos faltava. A gente ia peitar tudo na vida e nenhuma habilidade nos faltava. Faz quantos anos que nós ouvimos isso? 20, 24, sei lá quantos anos, nem sei quantos. Nós estamos ficando tão velhos que até a conta está difícil de fazer. Né? Terrível. Terrível. Nenhuma habilidade vos falta, porque Deus nos fez idôneos. Amém? Para participar da herança dos santos na luz. Ei, qual é essa herança que nós vamos receber? Às vezes você não pergunta, fala assim, a Bíblia fala que eu vou receber uma herança, eu sou participante dessa herança. Que herança? A herança da glória de Deus. A herança daquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que todas aquelas promessas a qual Ele nos fez. Não fez só para mim, fez para você. Fez para o outro. Quando nós vamos levar, vou dar um exemplo rápido, quando a gente vai levar a palavra da fé para as pessoas, a primeira coisa que as pessoas falam é isso. Você tem um dom. E às vezes a pessoa acha que Deus pega o ser humano, coloca assim e faz uma mágica lá, aí aquela pessoa anda iluminada, dá para entender? Aí aquilo, sabe? Parece do dia para a noite a coisa acontece assim, né? E aquilo que a gente tem que continuar ensinando sempre. Não é assim. Deus não se move porque você é coitado. Deus não se move porque você precisa. Deus não se move porque a gente sofre. Deus se move pela palavra dele. É por aí que Deus se move. Então, se eu ensinar a palavra do Senhor à pessoa, ela vai andar na palavra. Quem anda na palavra, recebe aquilo que Deus faz.
Deixa eu correr, porque senão... dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar dos santos na luz. Versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo entra naqueles do pastor sempre fala, mas nunca abriu para ler. Está aí, ó. Ele nos transportou do reino das trevas. Você lembra como você era antes de você aceitar o Senhor como Salvador? Você lembra como você era antes de você entrar no reino de Deus? Antes de você ser participante do reino de Deus? Então era triste. Eu falar a verdade, não sei nem se eu chegaria a 50 anos. Eu com 15 anos, 16 anos, já andava até armado. Você acha que isso tem fruto? Que futuro que tem isso? Mas um dia ele me tirou daquela escuridão. Ele me transportou para dentro do reino dele. A Bíblia fala que aquela escuridão que havia dentro de mim, agora não é mais. Agora é a luz que ilumina todo homem, diz a Bíblia. A luz que ilumina todo homem. Essa luz, ela começou a habitar em nós. No começo era uma luzinha. Aí você foi dando valor para essa luzinha, ela foi aumentando. Ela foi ficando grande. Agora ela ilumina todo o seu ser. Mas ela não podia parar aí. Não adianta só a luz iluminar o meu ser. Ela tinha que crescer, até ela resplandecer para fora. Aí você fala assim, pastor, parece muito filosófico o que você está falando, mas a Bíblia diz que Jesus era a luz, não era? Aí depois ele disse assim, vós sois luz do mundo. Como é que nós vamos iluminar se nós só somos iluminados aqui dentro? A gente tem que iluminar para fora, porque senão o lugar que está escuro vai continuar escuro, se não for iluminado de dentro, não é? A gente é luz desse mundo. Uma pessoa pode sentir Deus quando você abraça ela. Glória a Deus. Quando você abraça uma pessoa com amor, ela sente que você gosta dela. O mundo é tão duro lá fora que a pessoa acha estranho. Fala, me abraçou. E me abraçou com amor. E quantas vezes eu não cheguei em pessoas que estavam doentes, depressivas, e não falei nada. Eu só falava assim, eu quero chegar e te dar um abraço. Não precisava mais nada. Porque a pessoa não entende o que é um abraço às vezes. Né? A pessoa acha que abraço é um... Mas não é. Quando você pega uma coisa escura e amarra ela a uma coisa clara, a coisa escura acende. E você percebe que o abraço é quase um enlace, amarrando um com o outro, não é? Aí você abraça, assim, aquela luz que está em você passa. A pessoa não sabe explicar aquilo. Porque é uma coisa espiritual, nunca vai ser uma coisa carnal. É uma coisa espiritual, passa de nós para eles. E quando passa, a pessoa fala assim, eu acho que Deus me ama. Posso contar um testemunho? Eu gostaria de que ficasse até registrado. Uma vez uma pessoa estava muito triste, depressiva, né? A ponto de não querer sair de casa. E numa das madrugadas, ela mandou mensagem para mim, falou, pastor, ora por mim, porque eu acho que dessa noite eu não vou passar. Aí eu falei assim, por que você está falando isso? A gente já pensa que a pessoa vai se matar, alguma coisa assim, né? Ela falou, pastor, eu estou tão triste, está doendo tanto o meu coração que eu não sei se eu vou resistir.
E ela falou assim, eu só fico triste, porque a última vez que eu fui na igreja, pastor, o senhor estava conversando e eu não abracei o senhor. Eu queria ter dado um abraço em você. Aí eu falei para ela assim, ó, mas pode ficar sossegada. Você vai me abraçar de novo. Ela falou assim, pastor, eu espero em Deus que eu consiga. E depois a conversa meio que acabou por aí. Passado quase um mês depois dessa conversa, a gente estava aqui na igreja, essa pessoa entrou. Depois que ela entrou aqui na igreja, a gente terminou um culto, porque ela já entrou atrasada, né? Eu fui direto nela. Ela tremia. Abracei ela, ela se alegrou, e eu falei para ela, nunca mais ouse desconfiar de Deus. Porque naquele dia você achou que você estava só. E não era eu que estava lá. Era o próprio Senhor que não deixou acontecer nada com você. E você veio aqui, me abraçou, e ela me abraçou muitas vezes depois, viu? Muitas vezes, abraça até hoje. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos fechar. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Eu costumo falar de uma maneira mais pentecostal, quando Deus nos olha, nós somos vermelhos. Quando Deus olha para nós somos vermelhos. Que antes dele olhar para nós, ele olha o sangue que corre sim. Ele lembra, ele fala assim, eu morri por ele. Você já comprou um algo caro na sua vida? Já comprou um algo caro? Você não deixa ninguém nem encostar. Né? Não mexe aí, pelo amor de Deus. Né? Você não fala isso? Não, aí não. Né? André, quando comprou o celular dela, né? Tá aqui, André, deixa nós usar na mídia. Ai, eu tô brincando. Brincadeira. Você compra um carro novo, você não quer nem entrar, né? Você vai fazer o que com o carro? Vai pôr na estante da sua casa? Hã? Né? Tem que andar agora, o carro foi feito para andar, né? Aí compra um negócio caro, você fica, né? E eu acho que é assim mesmo que Deus sente. Quando ele compra uma coisa cara, ele comprou uma coisa muito cara. O mundo insiste em falar que você não vale nada. Mas como a gente sabe, não se paga alto preço por uma coisa que não vale nada. Na verdade é só um engano de falar que você não vale, justamente para você se colocar nessa posição de que você é incapaz, de que você não consegue sair dessa situação. Mas a verdade é que você consegue. Por quê? Porque Deus nos fez idôneos. Ele deu tudo para nós. Transportou nós daquele reino maldito para o reino dele. E no reino dele, é as ordens dele que mandam. É as ordens dele que mandam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Não fala isso a Bíblia? Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus a quem eu confio, a quem temerei. Olha só como é que fala. Essa é a sua vida, esse é você. É só você crer. A Bíblia fala, quem crê vê a glória de Deus. Quem crê vê as coisas de Deus agindo na vida. Pode crer. Você vai, a gente teve a festa das cabanas agora. A gente vai ter agora um restante de ano pela frente. Fala assim, esse ano vai ser diferente.
Agora vai ser diferente. Eu vou controlar aquilo que eu penso, eu vou controlar aquilo que eu falo, eu vou andar mais no caminho de Deus, eu vou deixar de ser mimizento. Tem altos mimizentos aí, eu vou deixar de ser mimizento, eu vou... pode rir, mas tem uns mimizentos, não tem? Ai, não fala assim comigo. Não é? Fala assim ou não fala? Ai, não fala assim comigo que eu chateio. Quem chateia nada? Ninguém está aqui para querer seu mal, ora. A pessoa que não gosta de você quer ver você descendo mesmo. Agora, aquele que está lutando pela sua vida, chamando sua atenção, ele gosta de você, não quer ver você afundar. Aprende a olhar as coisas de Deus, amém? Olha, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Fomos redimidos. Fomos redimidos por quê? Para viver uma nova vida com o Senhor. Para viver uma nova vida, nova vida, nova vida. Agora não tem mais aquela vida lá, mas não. Aquela vida terrível. Agora a minha vida é na presença do Senhor. Você vai orar, as coisas vão acontecer. Você vai andar no caminho do Senhor, você vai ver tanta coisa bonita. Tanta coisa bonita. Pode crer, Deus guia todos nós na verdade. É só colocar a vida na presença de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos fazer a oração, né? Que graças ao Senhor, como disse o Moisés, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. 12 anos que a gente está com a nossa igreja. E eu acho que vocês filmaram 3 anos aqui. 2, 3 anos. Eu quero agradecer, Dudu. Quero agradecer os nossos irmãos que nos filmam aqui, porque eles são quase irmãos da gente. Aleluia! São da igreja já. Glória a Deus! E para mim, vocês são daqui. Aleluia! Amém. Glória a Deus! E obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui. É muito bom ter vocês aqui. E vem sem filmar também, né? Eu não vou deixar de convidar, vem sem filmar também. Né? Aí vem, a gente participa de um culto gostoso em nome de Jesus.